Hoje nós vamos começar o nosso segundo capítulo da apostila, tá bom? Então, vamos trabalhar a apostila de português. E o primeiro gênero que a gente vai estudar desse segundo capítulo é o texto científico, tá? Então, a Pro preparou aqui um PowerPoint, eu vou explicar todo o texto científico. Primeiro você vai assistir, vai prestar bastante atenção e depois nós vamos para a nossa apostila, tá bom? Então, olha só, o texto científico, o nome já diz, tem tudo a ver com pesquisas científicas, com investigações, com tudo aquilo que é científico, mas o texto científico, ele vem para nós que não somos da área, não somos especialista, de um jeito mais facilitador, tá? Então, o texto científico, que nós vamos estudar hoje, é um gênero que ele é adaptado para o leitor como nós, né? Que temos a curiosidade por saber de diversos temas científicos, como astrologia, como os dinossauros, como os gregos, os troianos, a parte histórica, a pré-história, mas não com os termos científicos daquela área, tá? Então, primeiro que a gente vai entender é que o texto científico, ele tem algumas características, né? Então, algumas revistas, elas publicam esses textos para nós. Então, a gente tem aí hoje a Science, a Nature, a Super Interessante, a Ciências Hoje, a National Geographic. Então, por exemplo, você tem na televisão, você tem vários programas televisivos que traz informações científicas, mas numa linguagem mais facilitadora para o leitor, para o público, para quem está assistindo ou para quem está lendo. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos falar, na verdade, de divulgação científica. A divulgação científica é um texto mais popularizado, né? Mais simples de se entender. Então, os termos, eles são mais facilitadores para a difusão, para o conhecimento de todos, para alcançar um público maior, um público que não é exatamente o público científico, tá? Então, a definição desse tipo de texto é um texto discursivo que tem como objetivo expor, transmitir conteúdos de natureza científica, tá? Aqui eu peguei a primeira página da nossa apostila. Então, geralmente, o texto científico, ele vem trazendo informações interessantes para a nossa vida também, né? Super interessante, e outras tantas revistas, traz algumas coisas importantes para o nosso dia a dia. Então, aqui começa com esse artigo. Dormir para esquecer. Não lembra o que aconteceu, o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Então, aqui a gente tem algumas características. Nós temos uma ilustração, né? Bem divertida, que é a linguagem não verbal, bem ilustrativa, que também fala conosco. A gente pode fazer uma leitura dessa imagem, se ele está falando de dormir, de esquecer, então aí tem um celular no lado, aí tem uma borracha como travesseiro, tem tudo a ver, tem toda uma conexão. Vejam que a ilustração tem uma legenda. Toda ilustração no texto científico deve ter uma legenda explicando essa ilustração. Então, a inteligência eterna de uma mente sem lembranças. Aí você começa a analisar a legenda, o que tem a ver aí com a ilustração. Temos o título, né? E também temos uma linha fina. Lembra da linha fina que nós aprendemos nos textos jornalísticos, né? Na notícia? Como também não deixa de ser uma notícia, ela também tem a linha fina. Então, qual é a estrutura desse texto? É o título, a linha fina,
A ilustração, sempre importante para chamar a atenção desse leitor, que é um leitor que nós podemos chamar de leigo, né? Por exemplo, eu sou professora de português, mas eu não sou especializada em ciência, em biologia, mas são assuntos que me interessam. Então, vai sempre ter uma ilustração aí para chamar minha atenção, né? Tem que ter uma legenda. A linguagem predominantemente vai ser verbal, embora apareçam uma ou duas ilustrações, pode haver gráficos, pode ter infográficos, tá? Predominantemente é uma linguagem verbal. Falando ainda de linguagem, a linguagem, ela não precisa ser formal, ela vai depender do público-alvo. Então, se o meu público-alvo é jovem, então, super interessante. É uma revista destinada aos jovens e é uma linguagem mais informal, tá? Mas se é uma linguagem mais, um público mais adulto, um público mais que tem que passar essa seriedade, ele pode ser um texto formal. Predominantemente será a terceira pessoa, tá? Porque quem escreve é o científico, né? É o repórter científico, o jornalista científico ou o próprio científico, tá? Definições. Ele é um texto que vai ter algumas definições, porque aparecem palavras que precisam ser esclarecidas. Nós não estamos nesse meio científico. Então, às vezes, até aparecem definições do próprio dicionário de algum termo dentro do texto, tá? Explicações também vai ser um texto cheio de explicações, porque é sempre trazendo aí novidades de algum outro termo, tá? Uso das aspas. Aparecerá alguns trechos com aspas. As aspas, elas vão ter a mesma função que um travessão. Então, ela vai estar introduzindo a fala de um especialista, de uma autoridade, de alguém que vai trazer uma credibilidade para aquele texto, tá? Então, as aspas, elas são importantes porque elas vão estar indicando citações, ou seja, a fala de uma outra pessoa dentro daquele texto, tá? Mas esse texto é um texto de exposição ou um texto de opinião? Ele é um texto de exposição, porque ele vai expor, ele vai informar uma novidade, uma descoberta científica, porém, implicitamente ele é de opinião, porque o jornalista, o científico, enfim, quem está escrevendo o texto, o autor do texto, escolheu aquele tema. Então, implicitamente, vai estar a opinião dele, já que ele escolheu e achou importante aquele tema, tá? Então, gente, eu vou falar agora de particularidades do texto. Então, como eu falei antes, o texto, ele traz umas citações, ou seja, alguma fala de uma outra pessoa, de um outro autor. E também quando ele traz essas informações entre aspas, também pode ser uma definição, também pode ser uma explicação, ou pode ser apenas uma confirmação de algo já dito, tá? Então, vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, entre aspas, tá? Algum trecho, então significa que é uma informação a mais, tá? Pode aparecer, como eu tô mostrando aqui, ó, a definição da palavra gratidão. Então, pode aparecer a definição de algum termo, tá bem? E também exemplos de algum termo, ou alguma frase, ou algum comentário, enfim. A etapa da criação desse texto, ela é bem específica, tá? Os artigos, o autor, quando vai criar um artigo, ele tem que se atentar a algumas coisas, para que o leitor entenda que aquele texto é um texto científico. Então, ele tem na primeira etapa, né, ele tem uma questão inicial, ele tem a ideia principal. Depois ele vai explorar essa ideia. Como ele vai explorar? Ele vai fazer leituras, captura de dados, ele vai fazer uma pesquisa aprofundada sobre o termo que ele quer, o assunto que ele quer desenvolver. E ele vai trazer uma problemática. O que é uma problemática? É alguma coisa interessante dentro
daquele assunto. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre dinossauro, então foi encontrado um fóssil no Brasil. Então, já é o início dessa problemática. Então, o que aconteceu, o que causou, o que... Então, ele vai levantar vários elementos, né, de que época era, vários elementos. Então, a próxima etapa é a construção do modelo de análise, a coleta de dados, análise das informações, porque toda a informação ela tem que ser verídica, né? Ela tem que ter aí a verdade dos fatos, tá bem? Comprovação por meio de dados, por meio de pesquisa. E, por fim, a conclusão do estudo científico. Nós não vamos criar o texto científico. O nosso intuito é conhecer esse tipo de texto, esse gênero, né? Como nós vamos fazer aqui nas primeiras páginas da nossa apostila. E posteriormente, na aula de redação, você pode estar até criando aí, vendo passo a passo mais aprofundado sobre isso. Mas a nossa intenção hoje é aprender o gênero, reconhecê-lo para poder fazer a interpretação de texto, tá bom? Aí vamos então agora para nossas. Então, aqui, turminha, vamos começar na página, no capítulo 2, a sua apostila, tá? Então, você tem aqui, eu já expliquei essa ilustração, né? E aí você tem as questões de interpretação de texto sobre o gênero que nós estamos estudando. Então, aqui ele vai te fazer algumas perguntas. Essas perguntas que estão aqui na página 3, do segundo capítulo. Então, ele está perguntando algumas coisas antes de você ter lido, antes de você ter pensado um pouco sobre tudo isso, né? Eu quero que você explique isso no seu caderno. Então, antes de ler um texto, geralmente os leitores procuram saber qual é o tema e começam a leitura apenas se lhe parecer interessante. Então, por exemplo, quando você chega lá na banca de jornal e vai comprar uma revista, você vai se encantar pelo quê? Você já leu o texto para saber se ele é interessante? Então, o que você vai se interessar? É pelo visual, pela capa de revista, já estudamos capa de revista, pela ilustração. Então, quando você pensa em ler um artigo, ler uma notícia, o que chama a sua atenção primeiro? Você faz isso também? Comente aí no seu caderno. O título e a linha fina, eles são frases que também são feitas para chamar a atenção do leitor. E ele é um resumo daquilo que vai ter no texto científico, tá? Então, eu quero que você analise aí. Então, aqui, a partir dessa página, você vai analisar a estrutura do texto. Então, você vai estar respondendo aqui essas questões. Aqui, você tem o corpo do texto, tá? O corpo do texto que nós começamos a analisar lá a ilustração, o título e a linha fina. Você também vai ler, você vai ver que é uma notícia interessante, é uma notícia um artigo bem interessante e de uso do nosso cotidiano. Falei aqui também, já expliquei para vocês a tipologia expositiva, que é um texto expositivo. Já falei sobre exposição e opinião, tá bem? Então, aqui vocês vão estar respondendo e fazendo toda a compreensão de texto, tá? Vai aparecer também um outro texto científico para você analisar. Então, você vai fazer, pessoal, essa semana até a parte até começar aqui, ó, a parte de práticas de reflexão da língua. Estrutura básica da oração já é uma próxima aula que nós vamos ver, tá bom? Então, eu quero que vocês façam aqui, então, toda a parte de interpretação de texto. Você vai parar no exercício, vai até o exercício 13, tá bem? Referente a toda a parte de texto científico. Gente, espero que você tenha gostado, que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Google Class ou no Positivo On, tá bom? E nos vemos em breve. Faça
tudo na sua apostila, toda a parte de interpretação de texto, olha a sua escrita, olha a sua letra maiúscula, ponto final,